Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 5 minutos, um bom dia para você. Segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Mês de setembro, tá? E que coisa, hein? Feriadão aí de 4 dias para muitas pessoas, né? Para quem era funcionário público, emendou na sexta-feira. Para quem morava na cidade de Santos, feriado em Santos também. Então, voltando à segunda-feira aí, muita gente de ressaca, mas fazer o quê, né? Dia de se trabalhar. Se eu disser que é dia de branco, o pessoal vai falar que eu estou sendo preconceituoso. Não pode ser não, né? Mas fazer o quê? É o dia de trabalho, dia de começar a vida. Então, um bom dia para você e um bom dia aos poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário. E é claro, um bom dia especial para o quarto poder, que é a sociedade organizada da qual você faz parte. 10 horas mais 6 minutos, 11 de setembro, gente. Olha só, 11 de setembro, a gente lembra de muita coisa nesse dia, né? E tem as Torres Gêmeas, muita situação que traz esse 11 de setembro. Mas, falando em setembro, estamos no 9º mês do ano de 2023. Lembra? Projetinhos, pulou ondas, usou branco, estourou champanhe, fez todos aqui, vou fazer isso que dá sorte, vou fazer aquilo que traz amor, vou fazer isso aqui que vai compensar, eu quero estudar, eu quero ir para academia, eu vou fazer a minha pós, eu vou correr atrás. E aí? Colocou em prática? Se colocou em prática, parabéns! Parabéns, você começou bem, hein? É isso aí. Agora, se não colocou em prática, ainda tem alguns meses aí para colocar, hein? Menos de 3 meses, né? 3 meses, isso mesmo. 3 meses para você colocar setembro, outubro, novembro, dezembro. 3 meses para você colocar em prática todos os seus projetos, todos os seus planos. Se não, você vai voltar para a prancheta e vai lá escrever novamente todas as promessas para a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Então, tá em tempo, hein? 10 e 7. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Juliana Souza. Está em dia com os projetos? Bom dia, Márcio Chaves. Eu acho que com alguns, com certeza, eu estou e estão caminhando. Outros a gente vai dando um jeitinho, ajustando, né? Deixa para outubro, novembro. Estamos correndo contra o tempo para ver se dá certo de fechar 2023 com todas as metas cumpridas, né? Mas vamos lá, vamos ver o que reserva o nosso destino aí. Vamos ver o que Mas dá. Bom dia a você, bom dia Maria Clara, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Virtual News dessa segunda pós-feriado. O que será que nos reserva a pauta de hoje? Feriadão, né? Bom, 10 horas mais 8 minutos, vamos para as pautas do Virtual News, ou melhor, para a pauta do Virtual News, né? As matérias do Virtual News desta segunda-feira. Principais notícias desse dia 11 de setembro de 2023. Sobreviventes do Marrocos buscam ajuda quando o número de vítimas de terremoto ultrapassa 2.100 pessoas. Brasil e Índia discutem reforma do Conselho de Segurança da ONU em encontro. Segunda-feira, Brasília anuncia 741 milhões para o Rio Grande do Sul afetadas pelo ciclone. Lula exige novo avião com cama de casal que pode custar 80 milhões, segundo estudos da FAB. Aí são as matérias do Virtual News de hoje. A Juliana já deu risada aqui na gravação. Mas tudo né? faz parte. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas agora vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, após delação de Mauro Cid, Lula diz que ver Bolsonaro envolvido até os dentes
como perspectiva do golpe. Matéria do G1. Entidades jurídicas católicas atuam em rede para barrar o aborto no Brasil, diz pesquisa do Jornal do Brasil. Crescimento do setor de serviços pode impedir queda mais efetiva da taxa de juros, a matéria do R7. Lula recua e afirma que justiça decidirá sobre possível detenção de Putin em visita ao Brasil, matéria de Isto É. Decisão de Toffoli, que alcançou Lula, atendeu a expectativa de Marcelo Debrecht, matéria do Estadão. Americanas refuta a argumentação de Eisil e volta a acusar Miguel Gutierrez, da matéria do Broadcast. Lula se reúne com o príncipe herdeiro, primeiro-ministro árabe, que deu presente a Bolsonaro, e a Arábia Saudita aponta interesse do país em investir no Brasil. Eisil das Americanas diz à Comissão de Valores Monetários e à Polícia Federal que obedecia a Singapura, eu acho que deve ser Singapura, né? Singapura, sei lá. STF começa a julgar na quarta os 3 primeiros golpistas de 8 de janeiro. TRF4 determina suspeição do juiz crítico da Lava Jato e anula decisões no estado de Minas. Faustão recebe alta hospitalar após transplante de coração. Onde não tem banco, tem Pix. O sistema já promoveu a inclusão financeira de 71 milhões de brasileiros. Matéria de O Globo. Juliana. Eita, que hoje tem... Hoje tá recheadinho. Quando eu falo que o Passar em Branco é um tema à parte, as pautas do dia, o Márcio Chaves olha pra mim com essa cara que vocês estão vendo. Bom, vamos começar com o príncipe, o bate-papo. Vamos começar com o príncipe herdeiro, príncipe. que é primeiro-ministro dos países árabes. Que presenteou o Bolsonaro, né? Foi bastante dura nesse final de semana, né, com relação a esses encontros bilaterais que aconteceram durante, né, o encontro da cúpula do G20 e o encontro do Lula com o príncipe, justamente por conta da questão das investigações que envolvem as joias recebidas pelo ex-presidente Bolsonaro e que estão aí tomando, né, o nosso dia em reuniões, em CPMI, em matérias, em todos os meios de comunicação. Todo mundo fala das joias, inclusive das mijoias. Mas eu acho que eu vou num ponto mais concreto disso. Para além da questão das joias, é entender quem é a figura do príncipe herdeiro do trono saudita, né? Que ali já foi duramente criticado pelas opiniões internacionais, por ser um ditador, por ser um cara perseguidor, por ser um líder que mandou executar um jornalista lá, justamente por conta de matérias e de informações que considerou que eram inverídicas ou que colocava a verdade diante dos olhos de todos, e que o cara sumariamente mandou, por essas duras críticas desse jornalista, mandou executar. Então, existe aí uma questão da democracia e da diplomacia que são necessárias ao Brasil, principalmente na questão comercial para fechar os acordos, mas tem coisas que eu acho que são inegociáveis, sabe, Márcio? E aí eu me pergunto um pouco sobre essa questão do que representa esse encontro nesse momento. Né, com relação a essa questão mais humanista. O Lula tem sempre tido um discurso muito forte, muito veemente em proteção à redução das desigualdades. A questão agora também no G20 foi muito falado sobre a questão climática e a questão da fome e da pobreza no mundo. E aí, de repente, espero que seja um encontro que possa aí, minimamente, render frutos ao Brasil positivos. Mas é claro que é um encontro polêmico e é um encontro que levanta todas essas questões, não só as questões comerciais entre os países, mas, sobretudo, as relações do que são essas duas figuras, né? Uma figura que volta ao campo político, democrático, por meio do exercício da democracia, que foi o nosso voto, independente de quem votou e quem não votou. Hoje o Brasil ele volta ao seu status de democracia, consolidando, né? Reformulando a sua democracia, e aí você tem uma figura antagônica do outro lado, mas são as questões da diplomacia. Assim como a gente comenta muito da Rússia, a questão
da Rússia e da Ucrânia, quais são as principais posições do nosso líder, né, dentro disso, né, dentro dessa relação, ao passo que faz uma fala a favor do presidente ucraniano, outro passo dá uma fala a favor do Putin, e isso fica, ninguém sabe muito bem com quem que tá. Acho que é do jogo democrático, do jogo diplomático, mas de fato é bem curioso esse encontro, que ele não volte com joias, né? Que não seja que não venha nada precioso. Ou que venha para o Estado, né? Que venha para o Estado brasileiro. Precioso. Mas é isso, né? Tem matéria relacionada. Claro que eu estou levantando aqui uma questão muito recortada do que a figura do príncipe Salman representa. Salman? Mohammed bin Salman. Mohammed. Então. E aí, ele... Mas que isso seja uma construção. A Arábia Saudita está abrindo, né, as suas portas, porque precisa ganhar campo, precisa dominar ali. Também tem uma relação de domínio comercial. O Brasil é petróleo. É isso, né? É isso. Vamos acompanhar. Das outras matérias também é importante frisar a delação do Mauro Cid, a aprovação pelo ministro Alexandre de Moraes durante o feriadão, então não deu nem pra gente dormir direito, ficou todo mundo aí na expectativa do que vai acontecer. E aí dá liberação, né, do Mauro Cid, foi liberto da cadeia, está com tornozeleira eletrônica, tem que se apresentar às segundas-feiras à justiça, tem que colaborar em todas as instâncias, né, de investigação. Tem falado muito a Polícia Federal, mais de 36 horas de depoimento, enfim, que resultaram no acordo de delação premiada, e agora vamos acompanhar o resultado disso. Me chamou a atenção a fala de Lula, quando ele falou que a justiça é quem vai decidir sobre a prisão de Putin no Brasil. Porque no encontro do BRICS, o Putin não foi. Porque tem ordem de prisão para ele. Prisão, que é uma coisa internacional, os países que fazem parte desse eixo, eles não podem, se Putin pisar, e o Brasil está nesse eixo. Sim. E aí me chama a questão, assim, Maduro também tem essa mesma questão das prisões decretadas. E isso fez com que uma situação muito constrangedora acontecesse no Brasil. E agora a possibilidade de Putin. Lula disse antes que não. E aí agora voltou atrás, dizendo que a justiça quem vai decidir. Ia falar isso, né? Exatamente nesse ponto, né? A declaração anterior foi de que ele poderia vir ao Brasil, que nada aconteceria. Mas a gente precisa lembrar dos acordos internacionais que o Brasil é signatário, e um deles é junto a essa cúpula que pede, né, a participação na ONU, em outras instâncias, na OEA e outras instâncias de acordo internacional, pedem que os países colaborem com a prisão dele, do Putin. Então, acredita-se que esse retorno do Lula, né, no sentido de, olha, vou voltar atrás aqui na minha posição e dizer que a justiça vai deliberar sobre isso, é uma sinalização de que, opa, peraí, eu não esqueci dos acordos que eu tenho, né? Mas quero receber a todos aqui na diplomacia, verdade, mas preciso entender o contexto internacional. E aí eu volto a uma fala que eu fiz aqui, eu acho que uns meses atrás, sobre isso, sobre o quanto o papel da diplomacia brasileira tem que ser fundamental nesse momento, para que não deixe o chefe de Estado descalço nas informações que precisa dar e nas declarações que dá. Claro que cada um tem a sua liberdade e a sua forma de expressar, e eu não estou dizendo que o presidente não tem que falar as coisas que ele pensa, mas tem que entender que existem impactos, né, com relação a isso. Enquanto o Lula, ele pode falar o que ele quiser, ele tem o direito de falar o que tem envergadura, para falar o que ele quiser. Enquanto presidente, porque ele esteve no BRICS, ele percebeu, Putin não estava lá, não pôde estar lá por essa situação, né? Há compromisso, mas tem essa situação também, e o país está em guerra, né? O país está em guerra, o Putin não esteve lá. Essa questão do Maduro, ele já tinha conhecimento, então me parece que ele vem muito no afã de ganhar os holofotes, de fazer uma situação, e acaba se comprometendo. Porque no mesmo G20, ele falou que, como agora o Brasil assume, né? O Brasil assumiu. Sim. Ele falou que o grupo não deve falar sobre a geopolítica, essa questão das guerras. Mas espera aí,
Não dá, espera aí. As nações que estão reunidas e precisam, não dá para fingir de conta que uma guerra não tá acontecendo. Não dá para fingir de conta que não tem as sanções. De outra, as sanções elas acontecem porque é uma forma diplomática de você forçar os governantes a buscarem uma saída pacífica. A Rússia está sofrendo com sanções? Está sofrendo com sanções. O Putin não pode viajar para qualquer país? Não pode viajar para qualquer país. Isso são sanções e é uma forma diplomática, né, de você tentar fazer com que uma conciliação aconteça. Agora, se você for resolver passar pano... eu estava lendo justamente essa matéria em que se fala sobre a declaração do presidente, né, para evitar as questões geopolíticas e tudo mais, mas a gente precisa entender que são essas questões que vão impactar nas relações comerciais entre os países, né? Então, eu sei que a gente precisa ter muita delicadeza para abordar esse tema, tanto que o G20 suavizou a manifestação que fez com relação à questão da guerra, não cita a Rússia, não cita nominalmente Putin, coloca-se que é algo que é necessário ser resolvido para que o mundo volte, né, a ter uma maior confiança e esperança nas coisas, para além das questões, claro que óbvias, comerciais, mas foi uma fala mais branda do que a fala do G20 do ano passado, em que a cúpula fez ferrenhas críticas, e com razão, a toda essa questão do conflito entre Ucrânia e Rússia. Então, a gente tem aí um panorama internacional muito pesado, difícil de resolver, e que os países que estão aí nessa corrida por uma melhor posição econômica no mundo precisam se posicionar e precisam se unir para tentar minimizar o conflito. Então, talvez sejam aí outras estratégias que estejam pensando para que se encontre uma saída mais positiva, né, para essa questão toda, porque enquanto a gente está falando aqui, os bombardeios continuam acontecendo, as sanções continuam acontecendo, e a gente não vê um alívio para a população desses dois países, né? A gente sempre fala muito nas figuras que lideram esse conflito, que é o Zelensky e o Putin, mas a gente não pode esquecer dos civis, das pessoas que precisam voltar a trabalhar, que precisam voltar a ter esperança de desenvolver, de cuidar da sua família, de ter, né? Aí você diz que um grupo de 20 países vai se reunir, mas não vai falar sobre isso? Precisa se repensar esse contexto. A situação e a posição que tem que ser assumida, né? Vamos entrar em guerra? Não, mas vamos assumir uma posição que tem que ser assumida. Afinal de contas, não dá para virar as costas. Exatamente. E a Ucrânia diz que recuperou uma base, uma plataforma de petróleo no Mar Negro, né? Olha, a coisa está avançando. E logo ela vai ter uma condição bélica maior, né? A chegada dos caças e algumas outras situações também. 10 horas. Tem mais uma coisa aqui também que eu gostaria de falar. Duas situações. O Toffoli em relação à Lava Jato, né? As delações, aquela coisa toda. E o TRF4 que determinou a suspeição do juiz, que era crítico à Lava Jato, e anulou todas as decisões desse juiz. Uma coisa está bem coligada com a outra. As coisas aconteceram quase que uma e logo após a outra. Então é uma situação muito complicada. Houve devolução de dinheiro, tem a questão jurídica que a gente não discute. Mas o que não dá para falar é que as coisas não aconteceram, né? Então falar, gente, aconteceu, só que agora prescreveu, a gente não pode fazer mais nada. Agora, é uma situação em que o TRF4 determina essa suspeição desse juiz e anula agora a sentença dele. Ou seja, voltou tudo a estaca zero de novo. É um imbróglio, né, Júlia? É um imbróglio muito grande e isso vai dar pano para manga, né? Porque ao passo que há uma decisão de um lado, recorre-se aos instrumentos, né, jurídicos para uma outra decisão. E aqui a gente sempre está de olho, né, arregalado, acompanhando esses movimentos, porque tudo isso tem a ver, evidentemente, com esse processo que a gente viveu da Lava Jato, com tudo que foi levantado, com as imparcialidades, com as eventuais suspensões e principalmente com as coisas que realmente aconteceram que precisam vir à tona. Então, tudo isso está tudo no mesmo balaio,
né? Então a gente precisa entender esse contexto cada vez mais politizado do que jurídico nessa questão. E aí queria chamar também a atenção essa questão do STF e o julgamento dos 3 primeiros, né, envolvidos na questão do 8 de janeiro. Começa-se, então, agora a entender quem são essas figuras, quais os nomes, o que fez, o que deixou de fazer, mas ainda está muito longe de entender quem são os mandantes, quem são os financiadores, tudo esse trabalho na CPMI, do Senado, né, Senado e deputados federais, né, discutindo isso, ouvindo, pegando os depoimentos. Tem gente que chega lá e fala, olha, eu vou me manter em silêncio. Eu vou falar. E aí fica nesse imbróglio todo. Brasil, não está fácil ser você. Eu gosto de entender a celeridade das coisas. Eu só não entendo porque celeridade somente para algumas coisas e não para outras. Então, esse caso do 8 de janeiro, realmente o pessoal passou da medida, foi vandalismo, foi ofensa à democracia. Tem toda uma situação em que algumas pessoas são envolvidas e que foram os algozes disso. E tem realmente sim que ser analisados e julgados, e se forem observada a culpa, que sejam exercidas sobre eles a devida proporção da lei. Ponto. O que eu queria ver é essa serenidade em outros assuntos que são muito sérios. Porque se é rápido demais no 8 de janeiro, mas tem coisas que a nação precisa resolver e estão paradas há muito tempo. Não se é rápido na questão que envolve os valores de que repasse da remuneração do FGTS, um ponto que já se está se esticando aí. Não se é rápido em várias outras situações de corrupção que envolvem nomes, figuras políticas. Não se é rápido em situações que é necessário apurar. Então, o 8 de janeiro ele se tornou algo rápido. E que seja rápido, sim, mas que entendamos que a não rapidez e celeridade nos outros projetos, processos, na verdade é um 8 de janeiro também. É uma afronta com a respeito, com a responsabilidade do povo brasileiro. Que o 8 de janeiro seja todas as ações de corrupção, de malversação do dinheiro público, de prevaricação, de tudo aquilo que essa nação sofre quando uma pessoa de mau caráter assume um posto de poder. Isso nós precisamos apurar em todas as esferas. Então, que o 8 de janeiro aconteça e seja a base para todos os processos. Porque é muito simples, né? A gente coloca uma cortina de fumaça aí, o restante do país parece que está tudo tranquilo, né? Muito bem dito, Márcio. A gente precisa de seriedade, né, com a coisa pública. E é uma das coisas que, de cada vez mais, normatizar esses processos, né? Não, existem as urgências, mas isso não pode ultrapassar coisas que são para o nosso dia a dia, que nos afetam diretamente. Essa questão que você traz do FGTS é fundamental que se discuta e que se encontre saídas, né? A reforma, toda a questão da reforma tributária, o que foi essa discussão, a reforma política, o que é essa discussão até hoje, e que a gente vai fazendo a prestação, né? Ao passo que eu dou isso, você ganha aquilo. Então fica nesse toma lá da cá, e isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento do nosso país. Essa, acho que é a grande questão, né? Acaba se politizando as decisões, muito embora sejam necessárias que a gente tenha, né, essas respostas, mas não se não é democratizar, mas não se presta atenção para se defender o exercício da democracia como se deve. E essa é a questão. Perfeito, né? perfeito. A partir do momento em que eu coloco discussões mais do trato do dia a dia, da população, na prestação dos serviços, na questão dos impostos, na questão da mobilidade, enfim, de vários serviços que precisam ser feitos pelo poder público para garantir o nosso direito de ir e vir, se isso não é discutido, se isso não é colocado como prioridade, a nossa saúde, a nossa educação, o que é prioridade?
né? Então eu acho que são esses os principais desafios que esse país tem, ao passo que se fala da democracia, em como exercitá-la de fato, né? Garantir o direito a todos de participar das decisões. Eu acho que essa receita ainda não está pronta, sabe? E para quem achar que eu estou passando um pano na questão do 8 de janeiro, não. Eu estou querendo que tudo seja igual. Exatamente, perfeito, Márcio. Com a celeridade. Por falar em tudo seja igual, Fausto Silva teve alta, né? Sim, teve alta, nenhuma rejeição a princípio, ainda tem um período grande de tratamento, né? Com fisioterapia para poder ativar, né, toda a questão respiratória, a capacidade respiratória, né, como que esse órgão vai funcionar, mas a gente fica feliz com a notícia do êxito de um transplante como esse e que outras pessoas tenham essa oportunidade também, né, Márcio? Bacana. Se recuperarem. E aí é o Sistema SUS mostrando também para que veio, né? Para que existe. Quando dá certo, a gente precisa elogiar, né? Tiradas as especulações, colocados os esclarecimentos, a vida que segue. É isso aí. Vida que segue. Força para ele. 10h30, vamos às matérias do Virtual News. Sobreviventes do Marrocos buscam ajuda quando o número de vítimas do terremoto ultrapassa mais de 2.100. Sobreviventes do terremoto mais mortal do Marrocos em mais de 6 décadas lutaram para encontrar comida, água e abrigo neste domingo, enquanto a busca por desaparecidos continuava em vilarejos remotos e o número de mortos de mais de 2.100 parecia provavelmente aumentar ainda mais. Muitas pessoas passaram a terceira noite ao ar livre depois que o terremoto de magnitude 6,8 ocorreu na noite de sexta-feira. Os trabalhadores humanitários enfrentam o desafio de chegar às aldeias mais afetadas no Alto Atlas, uma cordilheira acidentada onde os assentamentos são muitas vezes remotos e onde muitas casas desmoronaram. O número de mortos subiu para 2.122, com 2.421 feridos, informou a TV estatal. Marrocos diz que poderá aceitar ofertas de ajuda de outros países e trabalhará para coordená-las se necessário, segundo a TV estatal. Alguns países já disponibilizaram equipes, como Estados Unidos, França e Espanha. A ajuda internacional está aguardando um pedido formal do governo de Marrocos. O país declarou 3 dias de luto e o rei Mohamed VI apelou à realização de orações pelos mortos nas mesquitas de todo o país. As equipes de emergência trabalham após um terremoto mortal em Almeniz, Marrocos, 10 de setembro de 2023. Reuters, Nacho Doce, é a credencial, crédito da foto ali, as informações são da agência Reuters, perdão, eu falei Reuters, mas é Reuters. Tragédia em Marrocos, essa catástrofe do ciclone no sul do país. Vamos nos concentrar em Marrocos primeiro, que a gente tem a matéria sobre o país. Juliana, ajuda humanitária, o pessoal está seguindo, o governo do Marrocos vai formalizar, mas acho que independente disso, isso não vai ser nenhum problema, muito pelo contrário, né? O pessoal já está totalmente à disposição e pronto para ir para auxílio às vítimas desse terremoto, né? É uma tragédia sem proporções, né? 6 décadas, 6,8. 6 décadas, sem um acontecimento dessa magnitude, afetando diversas cidades e principalmente a cidade histórica de Marrakech, que é patrimônio da Unesco, né, patrimônio cultural da Unesco. Dá uma tristeza esse tipo de notícia, porque é algo que é imprevisível, muito embora hoje existam tecnologias, né, avançadas para que a gente entenda como está o movimento das placas tectônicas, quais são os riscos de acontecer, mas ninguém espera, é de uma hora para outra, e é o planeta dizendo que ele é vivo, sabe? Essa questão desses abalos são, sinceramente, esse planeta em agitação, principalmente por tudo que a gente faz, né? Também vamos dizer que é algo da natureza, mas ao mesmo tempo, hoje, como a gente tem as estruturas das cidades, né, não se espera que isso aconteça e que vá
aí, enfim, colocar toda uma cidade em risco, a vida das pessoas em risco, né? Tá todo mundo ali de boa vivendo e de repente acontece algo dessa magnitude. A gente vê a questão da tecnologia, né? Enquanto o Japão coloca os prédios com amortecedores, que já convive com essa questão do terremoto, né? Marrocos, você vê 6 décadas, né? Não, anos, e assim, as pessoas como não têm você ideia, prepara né? uma região dessa, né? Como você protege uma cidade histórica como aquela, Uma construção, de uma construção antiquíssima, né? Como você protege isso? O que me chama muita atenção nesse tipo de acontecimento é o preparo, né? É o preparo do Estado com relação ao atendimento, acolhimento dessas pessoas. Lá já vai para a terceira noite em que as pessoas dormem na rua, né? Porque ainda há riscos, né? Foi sentido, depois de 20 minutos, foi sentido um outro abalo de 4,9. Também lá no Marrocos. Então, você tem um alerta que se cria, né? Tem uma série de procedimentos que você precisa acompanhar depois de um abalo como esse, né? E a suspeição de outras áreas que podem passar por isso. Eu estava vendo agora, eu dei uma olhada no Instagram logo cedo, falando sobre um possível abalo em Portugal. E, na verdade, é só mesmo uma notícia que gera o alerta em outros locais, né? Veja a proximidade das placas e tudo mais ali, a questão geográfica que envolve esses países e o continente europeu do continente africano, enfim. Existe ali uma placa próximo, que divide esses dois continentes e que está muito perto da costa, né? E a depender do tipo de abalo, você tem o tsunami também, né? Então, toda uma questão a ser estudada. Eu estava lendo sobre a demora do governo, né, marroquino impedir a ajuda humanitária. Né? Enquanto você lia a matéria, eu zapeei aqui rapidinho, já passa de 2.500 mortos. Olha só. A atualização dos números vai chegando. Então, a cada momento vai ampliando. Porque tem esses locais remotos em que eles não conseguem chegar. Então, até mapear toda essa área, até fazer todas essas remoções, e são 48 horas que foram fundamentais para tentar resgatar sobreviventes, né? Aí você observa, enquanto se sepultam as vítimas, os mortos, se busca sobreviventes, se busca encontrar outros corpos. Quer dizer, é uma situação de uma comoção enorme. Né? O mundo mundial, inteiro olha para o Marrocos. Né? E é óbvio, a ajuda vai chegar, lógico, não em tempo como se imagina, mas vai chegar. Água, comida, né, moradia, como é a reconstrução disso, né? A gente está vivendo isso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa questão, mas são retratos isso, né? Do mundo, né? Hoje o Brasil vive um triste retrato com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas ao passo do que acontece aqui, olha o mundo aí fora e as pessoas, o que está passando, né? O G7 tem que olhar para isso, o G20 tem que olhar para isso, o Grupo dos 13 tem que olhar para isso. Não dá para falar se tirar isso da pauta. 10h38, próxima matéria. Brasil e Índia discutem reforma do Conselho de Segurança da ONU em encontro. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, reafirmaram em encontro bilateral neste domingo o compromisso dos dois países com a reforma do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas e o apoio mútuo à entrada dos dois países como membros permanentes da entidade. De acordo com o comunicado conjunto divulgado pelos dois governos no encontro, os dois líderes expressaram decepção com a paralisia nas negociações intergovernamentais sobre a reforma que não produziram progressos tangíveis. Eles concordaram que chegou o momento de avançar para um processo orientado por resultados que visa alcançar efeitos concretos num prazo fixo, afirma o texto. O primeiro-ministro agradeceu o apoio brasileiro à candidatura indiana por um assento não permanente no Conselho entre 2028 e 2029. Tá lá. Encontrou, vamos bater esse papo, vamos fazer política internacional, você me dá apoio, eu te dou apoio, eu quero assentar na ONU lá também.
Eu quero ter assento na ONU, eu quero discutir lá. Tá certo, faz parte. Isso aí é lícito. É do jogo, né? É salutar. E importante frisar, né? Mas cuidado para no afã, né? O santo é de barro, não dá para cobrir o pé para cobrir a cabeça. Disse bem, Juliana, não atravessar o samba. Não atravessa o samba. Mas assim, estava estudando um pouquinho sobre essa relação, né, que o Brasil tem com a Índia, e ela já é de longa data em diversas esferas, o próprio BRICS, um fórum de discussão, de diálogos entre Brasil, África do Sul e Índia, tem um também que é o acordo, o G4 do próprio Conselho de Segurança, o BASIC, que é Brasil, África do Sul, Índia e China. Então, são países que, ao longo do tempo, têm conversado, dialogado, que são parecidos nas dimensões continentais, parecidos na produção, enfim, ter essa relação no pensamento da questão do biocombustível. Inclusive, foi assinado um acordo nesse sentido, um acordo bilateral para a relação dos biocombustíveis. Então, eu acho que o Brasil, no player, começando a dialogar com quem é de realmente interesse. A Índia é o 5º maior fornecedor de produtos para o Brasil, a 5ª maior relação de importações, né? Então tem toda uma relação entre os dois países que precisa ser aí ampliada, né, pelas características que cada um tem. E são dois países tentando aí entrar no hall dos principais países, das principais economias do mundo, né? Então, acho que essa relação de fortalecimento mútuo pode ser muito positiva para os países, para esses dois países. E entendendo que esse Conselho de Segurança também, ele tem um corpo de 15 países, em que 5 são fixos, que são as 5 nações mais, né, mais fortes do mundo, e 10 que ficam aí trocando de acordo com a região a que pertencem, né? Então, essa briga vai ser boa para que esses dois países estejam no grupo permanente, né? Discutindo essa questão da segurança. Lembrando que a Índia é maior população, a Índia agora, né? Sim, tá competindo ali com a China, né? Com a China. Nacion. Pois tá competindo com a China. E um país com essa dimensão, com esse número de população, de habitantes, com toda essa formatação, tem que ter assento. Está se fortalecendo. Lembremos que na semana passada, a gente comentou, na semana retrasada, que a semana passada eu não pude estar, né? Mas na semana retrasada a gente comentou sobre o programa espacial da Índia. Sim. E colocou o foguete lá. Então, começaram praticamente ao mesmo tempo Brasil e China, ou Brasil e Índia, e Índia já conseguiu mandar sua missão, né? Mandou lá para cima. A gente mandou plantar feijão, a Índia mandou subir. Mas são exemplos, gente, assim, para a gente entender a dimensão e a força desses dois países e a união que pode ser propositiva para eles, né? Eu acho que agora nada mais justo que se busquem alianças para que o Brasil e outros países que também apoiem o Brasil tenham uma melhor participação nas decisões dessas cúpulas tão importantes, né, internacionais que discutem sobre a política e sobre os diversos campos, né, do mundo, assim, os principais conflitos mundiais, eu diria. Perfeito. 10h43, próxima matéria. Marcha das Mulheres Indígenas começa nesta segunda-feira em Brasília. Mulheres indígenas de todo o país reúnem-se em Brasília de hoje a 13 de setembro, a fim de defender os direitos das mulheres e a preservação das culturas indígenas. Com o tema Mulheres Biomas em Defesa da Biodiversidade através das raízes ancestrais, a abertura oficial da terceira Marcha das Mulheres Indígenas ocorre na noite de ontem, no domingo. A marcha de 2023 também marca a continuação da luta contra o garimpo ilegal, pela demarcação de terras e pela formação política de representação indígena nos espaços de poder. O evento é promovido pela Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras e da Ancestralidade, AMIGA, e as atividades se concentram no eixo cultural ibero-americano, na área central da capital federal. Estão previstas plenárias, grupos de trabalho e ações culturais. Na quarta-feira, dia 13, elas sairão em caminhada pela esplanada dos ministérios e terão um diálogo com autoridades sobre a Carta de Reivindicações, que foi entregue na pré-marcha em janeiro deste ano. Nossos maiores inimigos são as leis que não reconhecem nossa diversidade e nossa existência.
Falar em demarcação de terras indígenas é gritar pela continuidade da existência dos nossos povos. Ter uma mulher indígena como primeira-ministra indígena é afirmar que as mulheres são a cura da terra e a resposta para os enfrentamentos à violência do gênero e racismo, quando é estrutural, institucional e ambiental, diz a amiga, em referência à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Representantes dos movimentos de mulheres indígenas de outras partes do mundo também estarão presentes, como do Peru, dos Estados Unidos, da Malásia, da Rússia e da Nova Zelândia. A primeira marcha das mulheres indígenas ocorreu em 2019, com o tema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. A segunda edição foi em 2021 e teve como tema Mulheres Originárias, reflorestando mentes para a cura da terra. As informações saem da Agência Brasil. Achei interessante ali a foto de uma índia jovem e tudo mais. Só que como já estamos falando de uma questão indígena, acho que a gente tem que colocar todo um bojo, né? Não só as jovens, mas todas as anciãs. A foto, acho que esse momento tem que ser de contemplação a todos, né? E é necessário. Ao tema, chama a atenção porque um tema, os outros temas foram bem focados, né? Foram bem enfáticos, né? O tema desse ano me parece um pouco mais abrangente, mas o entendimento agora é da mulher e a mulher indígena. Não dá para discutir essa questão de forma superficial, muito pelo contrário. É necessário, sim, observar com o tratamento da mulher em todos os segmentos sociais. Agora nós estamos falando da mulher indígena, mas essa mulher indígena também ela faz parte de uma sociedade. A mulher também da sociedade urbana, né, também tem que estar junto disso. Tem que ser uma força de várias mulheres, né, se tornando a mulher uma só. Juliana. Sim, com certeza. Eu acho que são ações que fortalecem essa luta por igualdade, né? E quando a gente fala da questão dos povos originários, a gente precisa entender essa dimensão histórica e a importância desses povos para a construção do país e o quanto tem sido negado a esses povos o seu direito de existência. De cultuar, né, de viver a sua cultura, de falar o seu idioma, de manter as suas vestimentas, mas não deixar eles alheios ao que tem tido de modernidade no mundo, né? E principalmente as questões, a gente não pode achar que o indígena é só a população que está ali na aldeia e que vai viver ali na aldeia. A gente tem que garantir que eles também possam sair da aldeia e construir a sua vida fora, e ter o seu lugar de trabalho, e ter o seu espaço de poder. E aí, quando a gente fala das mulheres, é muito simbólico quando a gente tem a Sônia Guajajara como ministra dos povos originários, que até então seria um espaço recortado, né, para que se focassem as políticas públicas para a igualdade e para a reparação histórica que esse povo precisa. Só que aí quando a gente lembra lá atrás que houveram cortes severos na reforma administrativa, tirando poderes, tirando instituições de dentro do Ministério para passar para o Ministério das Cidades, para a integração, isso, de certa forma, enfraquece a importância desse ministério, que pode, além do que a representatividade indígena, né, que ele pode, de fato, garantir espaços de discussão, de melhoria para as comunidades indígenas. A gente não pode fugir do debate do marco temporal, Márcio. Isso é um debate fundamental que esse país precisa atravessar, e há uma grande polêmica com relação a isso, que seriam a questão das demarcações de terras até a Constituição. Então, o que foi avançado depois disso precisa ser restituído, e isso diminuirá muito a área de produção, de vivência desses povos. O Brasil é um país tão grande, eu acho que a gente não precisava estar discutindo marco territorial, temporal, para as áreas indígenas. O que a gente precisa é debater o garimpo. A gente precisa combater o garimpo ilegal. E aí você vê a grandiosidade desse tema que elas estão defendendo, né? Falando da ancestralidade, falando dos biomas, se colocando e se posicionando como referências de proteção a esses biomas, a diversidade e principalmente a existência dos povos indígenas. E aí a gente está num momento tão delicado do Brasil, que é
uma reconstrução de olhares, né, para as políticas públicas, que se enfraquece num determinado momento e que é só através da vontade popular que isso se reaquece. Então, essa marcha ela pode ser muito simbólica nesse momento, para que, ao passo que também a gente tem aí uma reconstrução das bases políticas do governo federal, de talvez essa discussão do marco temporal ser vencida em favor da comunidade indígena, em favor desses povos que tanto produzem ali e que têm todo o seu direito de viver no seu território. Lembrando que no Rio Madeira, não sei se foram 120 ou 220 balsas de extração de garimpos que foram que a Polícia Federal inutilizou, ateou fogo, destruição, que eram 120 balsas que exerciam o garimpo legal. Isso tem que ser refeito, isso tem que ser colocado em pauta, realmente discutido em pauta. Primeiro, quem está tirando ouro, para onde está indo esse ouro? E qual é o benefício para o país? Porque aquele ouro ali é de todo brasileiro, é de todo o país. Eu cheguei, vou te dar o ouro é da nação, né? Essa questão do subsolo, das riquezas, tem que ser muito discutido, né? O pessoal leva alumínio, leva ferro, leva ouro, leva isso, leva aquilo. No governo passado se falou de um minério que é muito raro, que é muito caro e que o Brasil é o que tem a maior concentração e que isso sai aí sem o pessoal perceber. Então, nem sempre é o ouro que estão buscando. Então, a gente tem que abrir o olho. Exatamente. Discutir com muita seriedade essa questão do garimpo. E essa questão das mulheres, parabéns. Que sejam mais e mais marchas reivindicando e que haja um dia em que exista uma marcha lembrando das conquistas e que o mundo mudou, que o país mudou. 10h51, próxima matéria. Alckmin anuncia 741 milhões para as cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelo ciclone. O presidente da República, em exercício, Geraldo Alckmin, e uma comitiva de ministros foram ao Rio Grande do Sul ontem e percorreram a região do Vale do Taquaraí, a mais afetada pelas chuvas e inundações. Durante a visita, o presidente anunciou que o governo federal irá disponibilizar 741 milhões em ajuda ao estado do Rio Grande do Sul. O presidente reuniu com prefeitos, ministros e o governador Eduardo Leite. Os recursos serão distribuídos da seguinte forma: 26 milhões para o Ministério da Defesa, para o uso de helicópteros e demais maquinários na região e na busca e reconstrução. 80 milhões para o Ministério da Saúde, que montou um hospital de campanha em Roca, Salles, no Rio Grande do Sul, e a construção de unidades de saúde destruídas, além da atuação das equipes na Força Nacional de Saúde na região. O Ministério de Transportes terá 116 milhões para reconstruir o trecho da BR-116 no quilômetro 96, na região do Rio das Antas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Ministério do Desenvolvimento Agrário aplicará 125 milhões no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Por meio do Ministério das Cidades, 195 milhões serão usados para a construção de moradias. Já o Ministério da Integração Nacional receberá 185 milhões para a ajuda humanitária e reconstrução de ruas, estradas, limpeza e pavimentação dos municípios. O Ministério da Previdência Social também receberá recursos, ainda sem detalhamento. Por determinação do presidente Alckmin, o governo irá liberar o saque do FGTS no valor de R$ 6.220 para as pessoas atingidas diretamente pelas chuvas. Os recursos já estão incluídos no montante recebido pelos ministérios. Será antecipado também o repasse do Bolsa Família para os afetados, que ocorrerá no próximo dia 18, e do benefício da prestação continuada no dia 25. As prefeituras ainda deverão receber R$ 800 por habitante atingido. Para os interessados, também será liberado o valor de um salário mínimo do BPC. O valor deverá ser pago em até 36 meses sem correção. O governo federal adiou o pagamento de tributos federais. A previsão é que o número de municípios com reconhecimento do estado de calamidade pública na região deverá aumentar de 79 para 88 a partir do decreto que será publicado nesta segunda-feira, dia 11. As informações e a foto é da VPR. Só para fazer uma correção aí, eu não entendi muito essa questão do recurso do governo federal com o FGTS já está incluído. Peraí, o FGTS é do trabalhador, não é do governo federal. O governo federal só autoriza a liberação, mas é do trabalhador. Então não tem recurso do governo federal nenhum aí. Liberar o meu saque do meu dinheiro. Então, pera lá, vamos devagar com a dor aí, né? Não vai colocar no bolo dizendo que tudo é do governo federal, que não é.
FGTS é do trabalhador, não é do governo federal. Mas o restante tudo bem, tem mais é que fazer mesmo. O dinheiro é público, tem mais é que está lá mesmo. Não está fazendo nenhum tipo de bondade. Está fazendo o que é necessário para que foi eleito. Ir lá e ajudar o brasileiro que sofreu com essa calamidade. Tudo bem que houve toda uma situação de que foi avisado, tudo mais, só que a natureza se mostrando muito mais forte do que o homem. O número de vítimas, né, passam de 43 vítimas, e isso é preocupante. E as cidades destruídas. Então, o governo federal esteve lá, o presidente Alckmin esteve lá, e aí e anunciou a liberação dos recursos. Alckmin e Leite, né? Antigo PSDB se reunindo, né? Então... Tem que dar uma olhadinha. Primeiro não pode deixar de dar uma alfinetada, né? Não dá para passar em branco, né? Não. Acho que primeiro a gente precisa falar desse momento que é difícil, né, para o povo gaúcho. Não é a primeira vez, né, em que o estado gaúcho sofre com as chuvas e nem será a última, principalmente diante do fenômeno que a gente está vivendo mundial, que é o El Niño, que aquece as águas do Pacífico e que modifica aí toda essa relação climática. E não tem uma, né, tem uma previsibilidade, evidentemente, mas a gente nunca imagina qual vai ser os reais impactos, né, disso. E um ciclone, da forma como chegou e com a força que chegou, é para levantar um alerta muito grande ao nosso país no todo, que sofre duplamente com esse fenômeno. O sul com maior incidência de chuvas e o norte com a seca. Então, eu acho que o Brasil vai precisar sentar para entender como cuida dos seus estados, como preparar esses estados, os estados, como preparar as cidades para essas eventualidades que podem acontecer durante todo esse período, e principalmente com toda a questão que a gente conversa aqui sempre sobre as mudanças climáticas, né? Então, demora-se muito para discutir essas questões, Márcio. Eu sinto assim que os temas, a gente não precisa mais debater sobre, precisa ter ações mais concretas com relação à preservação ambiental, com relação a protocolos de conduta. Para você ter ideia, foram emitidos alertas de que o rio poderia transbordar. E a população ignorou. Mas ignorou porque não reconheceu o perigo que isso representava. Então, não é uma negligência da população, mas nós aqui no Brasil não estamos acostumados a esse tipo de evento acontecer costumeiramente, né? Agora, veja, são 88 inverno, né? Cidades atingidas, só no, mas eu digo assim, a gente tem, e no começo do ano, as enchentes do norte, no evento anterior, Laninha, não vamos esquecer das enchentes que houveram no norte do país, no nordeste do país, e que afetaram gravemente, que ainda, né, são estados que estão se reconstruindo, né, dessas enchentes. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul não teve proporção. E eu não sei quanto à questão da lavoura, porque o estado do Rio Grande do Sul é um dos celeiros do país, né? Um estado que produz muito grãos e tudo mais, arroz, um monte de coisa. Então, eu não sei qual é o afeto nisso. Dependendo do que foi afetado, também vai ter um impacto dentro do mercado comum. Olha, nacional, eu não né? sei te dizer das lavouras, mas eu estava pesquisando também sobre a questão da pecuária e mais de 29 mil animais morreram. Né? Então, a produção rural, a pecuária do estado já, né, foi fortemente atingida também, né? E o governador Eduardo Leite tem feito falas, né, muito contundentes. Estava vendo um pronunciamento dele com secretários, uma reunião com secretários, explicando. Segunda vez esse ano que o estado é atingido. Exatamente, por isso que eu estou falando, os eventos estão muito próximos, né? Então, quando você pensa em que você está reerguendo uma cidade, agora ele tem 88 cidades para se preocupar. Todos os anúncios que o governo federal fez são importantes, de fato são importantes, e não são mais que obrigação também do Estado brasileiro em acudir a sua população num momento de precisão como essa, né? E o Eduardo Leite falava que em um dos
das reuniões, né, um trechinho de uma das reuniões que ele teve com o secretariado, ele falou, olha, independente das burocracias do governo federal, a gente precisa fazer com que esses recursos cheguem na ponta. Então, que o Estado puder desburocratizar para que atenda-se a população, nós vamos fazer. Então, assim, esse é outro a postura ponto, dele ali pode ser fundamental agora para alçá-lo a outros caminhos. É isso que eu falo em relação ao pronunciamento do então presidente e a realização do fato, né? Porque as coisas têm um tempo diferente no trâmite público. E que isso o país precisa observar com mais celeridade, com mais urgência, seja nas equipes de resgate, seja no tratamento contra as possibilidades de catástrofes. O país precisa amadurecer. Exatamente. Isso. Porque nós tivemos aqui no litoral norte de São Paulo, nós tivemos no Rio Grande do Sul, vira e mexe alguma coisa acontece na região serrana do Rio de Janeiro, nós tivemos essas coisas, condição atípica no Nordeste, nós temos Santa Catarina, que também sofreu com esse evento climático. Né? Então, o país precisa amadurecer, a gente precisa ter mais celeridade e os órgãos têm que ser mais rápidos nessa questão. Porque o pós-tragédia, ele acaba se estendendo, ainda fica muito pior quando não se tem ajuda. Na verdade, o povo brasileiro era muito solidário, então você tem relatos de pessoas, de grupos que já se mobilizaram e pegaram motos e foram verificar o que tinha, onde tinha quem, o que podia fazer, onde precisa ajuda, quem que está isolado. Mas falta aí o governo como um todo está presente. E parece que é o último a chegar. Eu reflito com você nisso, né? E enquanto é importante, gente, as cidades, os estados e a própria Constituição da União deixarem recursos para esse tipo de eventualidade. Agora, a gente está no momento de construir os orçamentos públicos. Né? E é fundamental que você tenha reservas. Vamos lembrar aqui um pouquinho que quando o Eduardo Leite assumiu o governo do estado do Rio Grande do Sul, existia-se uma dívida pública enorme, né? Que não sabia até como pagar os funcionários. Eu não sei quais foram os avanços que se deu nisso, mas a fala dele e as ações, né, do governo do estado têm sido contundentes nesse sentido de amparar as pessoas. Então, houve-se ali, de certa forma, um preparo do estado de, olha, eu tenho um caixinha aqui, não é o suficiente, mas eu tenho alguma coisa. E quando o recurso do governo federal vem, ele não vai direto na mão da pessoa. Ele vai para... já foi anunciado, os R$800 serão repassados às prefeituras que pleitearem para repassar para as pessoas que sofreram. E que tanto pode ser um repasse para repassar o recurso total, como pode ser utilizado para melhorias de rua, de casas, enfim. A gente não sabe muito bem como é que vai ser a aplicação desses recursos, fora os recursos ministeriais, né? Então tem uma preocupação muito grande do que vai chegar na ponta. Por isso que o governador faz essa fala, olha, independente da burocracia, nós vamos ter que fazer o recurso chegar. Né? E imagina, 490 municípios, acho que é 495 que tem o Rio Grande do Sul. E 88 afetados, 20%, toda uma região. Mais de 20%, uma região inteira. É um alerta muito grande, fora a questão de moradia das pessoas, as vidas que se foram. Ainda há desaparecidos, principalmente em Mussum, que é a cidade, né, que foi mais afetada. E a questão da pecuária, da lavoura, que certamente foram perdidas, né, ali naquela região. Comércio, indústria perdendo maquinário, foi invadida pela água, perdendo maquinário, perdendo tudo. Conta, a gente vê alguns vídeos de pessoas, água a 2 metros de altura. Você chegou a ver um dos vídeos, impressionante, era uma câmera que filmava a ponte, de repente já mostra a água no nível da ponte, cobre a ponte, daqui a pouco está a 3, 4 metros da câmera e cobre a câmera. Você tem uma ideia, o volume de água. Do volume de água. Então, assim, não é algo que dá para prever. Não dá mesmo. Mas como se faz num momento como esse? E aí a gente observa essa questão orçamentária. E eu estou perguntando porque não tenho resposta, viu, Márcio? E aí é aquela questão orçamentária. O governo federal tem que se preparar no orçamento para essas questões, tá?
Por isso a gente fala, orçamento é coisa séria, reforma tributária, mas isso a gente vai falar depois. 11 horas mais 4 minutos, próxima matéria. Lula exige novo avião com cama de casal que pode custar 80 milhões, segundo estudos da FAB. Solução para o pedido seria a compra do A330 usado de uma empresa de leasing com sede na Suíça. A aeronave teria poucas horas de voo e pertenceria a um dirigente árabe. Só isso que a gente fala. 80 milhões para comprar um avião com cama de casal que vai, né, precisa voar para lá e para cá. O Força Aérea 01. Não sei como o Aerolula? O Aerolula vai se comprar. Já se fala dessa aeronave, já desde o início de janeiro já começou a se falar dessa aeronave. Tem que aumentar o número de passageiros, tem que... Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu fico com um questionamento aqui. A imponência ou a necessidade? O custo e a manutenção ou, na verdade, a terceirização como forma de não se ter esse custo? O investimento, o retorno do investimento, a necessidade agora e a cama de casal. Eu não sei nem o que eu comento, Márcio. Não, realmente, 80 porque milhões. Assim... Ó, 741 para recuperação, 80 para o avião. Então, essas questões, muito embora a gente saiba que o orçamento cabe tudo. Eu não sei, né? Se o Brasil não foi para a Lua ainda não, viu? Pois é, eu acho que com esse avião iria para a Lua. Sim. Tem muita gente que está com a cabeça na Lua. Vai lá, Juliana. Então, eu fico me perguntando aqui quais foram as principais queixas. Eu abri uma outra matéria aqui e ainda muito poucas informações sobre, né? Mas eu estou pegando as informações que a gente deu lá atrás da necessidade de um aumento de passageiros de uma aeronave. Aumentar a comitiva. Porque o interessante você não compra um e aposenta o outro. Você compra um e usa os dois. E agora? Precisa, porque tem que ter autonomia de voo. A gente até entende, melhora a autonomia. Tudo bem, mas compra um e aposenta o outro. Não, compra um e usa os dois. Gente. Tá 200 mangos a passagem, não tá? Eu quero viajar nesse Força Aérea 2 aí, que vai rolar. 1.1, né? 1.1, como é que é? 2.0. 2.0 Plus com cama. Tudo bem. King size. Eu acho que é assim, né? Vamos para seriedade, buscar um ponto de seriedade nisso, né? Eu vou acabar que falando seria, no ar. se você parar para pensar, vida útil, horas de voo, modernidade de equipamentos, de instrumentos de voo, né? De leitura aí dos códigos, dos radares de voo, né? Até aí, tudo bem. O melhor conforto, claro, às vezes vai fazer uma viagem de 10, 12, 15 horas. Mas aí tem coisas que eu acho que estão demais aqui também. Me desculpa, mas enfim, né? Eu acho que eu vou cobrar isso nos meus próximos voos. Lençóis de seda, king size, uma arrumadeira. A gente já luta, Márcio Chaves, a gente já luta para pagar 80, 100 reais naquele poltrona de maior distância, que tem 5 centímetros a mais. Você fica com o teu joelho encostado na poltrona da frente. Aí quando você compra aquele assento plus, é um palmo só que você tem. Só o joelho que... Eu acho que a gente precisa discutir o Brasil para além dessas questões, né? Comprar e dois colocar jatinhos. Essas questões, né? Comprar dois jatinhos, seguinte, em vez de comprar cama de casal, fala, presidente, só voa o senhor, a primeira dama fica, tá? Voa só o senhor, não precisa de cama de casal. Não precisa de cama de casal. Não precisa de cama de casal. Voa só o senhor. Acabou, pronto. Vai dormir, a poltrona reclina. Fica livre, bonitinha. Gostoso, assim, tá bom, tá bom. Então, vamos de cama de casal. De quanto que é essa outra aeronave nossa? É do Lula 1? Do Lula 1, acho que começou. É porque foi trocando, né? Foi trocando. Interessante que é do árabe. Do árabe. Depois que a Airbus fez o A380, eu não duvido mais de nada. Gente, é sério, assim, não tenho o que comentar. Eu tô cansando. A gente fica eu ainda estou justificando a questão operacional técnica da aeronave. Mas só para achar que tem que comentar alguma coisa. Foge o chão da gente.
Pra ir no chão. Vamos ar com essa notícia, Márcio. Vamos pegar 3 jatinhos, já tá de bom tamanho. Vai ter camareira também? Não sei, mas deve Se ter, tem né? cama, tem que ter camareira. É lógico. Você já viu a primeira dama? Vai arrumar a cama? Vai arrumar a cama? Lençol de seda. Mas eu acho aí que tem uma vontade de ter um Força Aérea como Força Aérea 1 dos Estados Unidos, né? Que o negócio é uma cidade que voa. Eu acho que é por aí. Todo mundo quer ter shake, mas ninguém tem petróleo. Como eu digo aqui, o Brasil tá no game. Então, para entrar no game, tem que ter um avião à altura. Peraí, não vai amarrar bigode com quem você não pode, não. Peraí. O Força Aérea, pô, Estados Unidos tem uma frota de submarinos de mais de 60. Falando sério, a Brasil depender tem 7. Ô Márcio, mas a depender de todos os luxos e todas as coisas que estão sendo colocadas, o que se discute, na verdade, com relação a isso, é a utilização do recurso público, né? Não Eu tem acho que Embraer? É essa a questão. Não tem Embraer? Embraer, o que você tem aí para mim? O que você pode produzir para mim? Inclusive, a Embraer está numa concorrência na Índia para vender 40 aeronaves para a Índia. Você vê, a Embraer que já está produzindo aí o carro voador, né? Que eu chamo de dronão. O carro voador. A Embraer já começou, já tem toda essa notícia, estrutura. Viu? Márcio Chaves é sempre notícias quentinhas de última hora. Então, pô, pode jogar na Embraer ficar. Construiu Força Aérea OnePlus 2.0 com mais cama de casal para mim. Eu acho que pega muito mal esse tipo de notícia agora, em que o Brasil precisa reunir suas forças e esforços e orçamentos para acudir as pessoas no Rio Grande do Sul e em todos os outros, né, estados que precisam aí de maior atenção. O que me revolta, Juliana, é que a gente entende, é lógico, isso não vai suprir a necessidade do país, esses 80 milhões, ou 300 milhões, ou 600 milhões, que seja o valor desse avião, ele não vai suprir a necessidade do país. Ele não vai afetar o brasileiro de forma 100% e vai mudar a vida do brasileiro. Não é isso. Mas é o que isso significa. Como é que você passa isso para o povo brasileiro? A partir do momento que eu lembro que o ano passado nós falamos da arquitetura hostil, que as pessoas colocavam situações debaixo dos viadutos para que as pessoas não se acomodassem debaixo daquele viaduto. E aí se fez uma alteração na lei que tirasse aquilo, ou seja, você pode usar o viaduto para dormir. Então, ao passo que um quer construir para não utilizar, o outro quer que desconstrua para utilizar. E nenhum dos dois conversam para colocar um abrigo para as pessoas. Exatamente. E da mesma forma que eu quero colocar uma cama no avião, eu tenho um brasileiro dormindo na ponte, debaixo da ponte, dormindo em cima de uma folha de papelão. É isso, Márcio, é isso. Agora você foi no ponto-chave, né? Com tantas dificuldades que a gente tem no país... mas lógico que não vai mudar, mas o exercício disto mostra uma afronta direta com a realidade do brasileiro. Que não tem a cama para dormir. Agora tem uma questão importante. A previsão é de que vão haver muitas viagens. As viagens. Então vai de jatinho. Ó, quem me convidar, vem me buscar. Pega Uber aéreo. Cria o Uber aéreo. Por muito tempo o Alckmin de presidente em exercício. Opa! 11 horas mais... Inclusive falando da saia justa, né? Você colocou a pimenta, mas você não colocou o azeite para a gente sentir o gosto, né? Que é essa relação do Alckmin enquanto presidente de exercício, anunciando todos os benefícios que o governo estava ali colocando à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, do lado do Eduardo Leite, que foi o cara que tramou, junto com o Dória, a saída do Alckmin do PSDB. Então tá tudo ali, ó. Asas tucanas em E aí, combate. se você reparar bem, prestar bem atenção no vídeo em que o Alckmin faz todos os anúncios, lendo ali, todo respeitoso, o Alckmin tem uma postura muito elegante diante... estadista, né? Enfim... E não é tecer maiores elogios, mas que bom seria se grande parte dos nossos políticos tivessem essa elegância para falar, a consciência, a envergadura, né? Todas as falas dele, ele se coloca sempre na posição que exerce, então ele fala e fala assim, olha, a equipe do presidente Lula, sobre a liderança do presidente, então não se diminui, mas ele entende a postura e a posição que tem ali. E anunciando, e a gente, quando olha a cara do Eduardo Leite, se tivesse um saco para enfiar na cabeça, ele colocava
É isso, é do jogo político, né? E Eduardo Leite, que também tá nessa reconstrução no Rio Grande do Sul e despontando como possível candidato a presidente. Do PSDB, do né? PSDB, Agora é o reestruturando nome. O PSDB, né? O que sobrou do PSDB. Então, e aí a saia justa foi essa, para quem não soube, né? Mas assim, eu acho que independente das saias justas políticas, o que a gente vê ali é uma grande união do Estado brasileiro, do governo federal com o governo do Estado para acolher as pessoas. Independente se o recurso está indo para o Ministério da Defesa para dispor mais maquinário, está sendo liberado recursos. Então, de certa forma, o governo federal se preparou para poder prestar ajuda nas eventualidades. E o governo do Estado também, assim. E, então, acompanhar e, principalmente, quem pode ajudar. Foi até feito, eu até destaquei aqui nas minhas pesquisas, o Pix que o governo do Estado criou para que as pessoas pudessem fazer doações, porque vai ser auditado, vai ter toda uma relação de transparência com as doações que estão chegando para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, para atender as pessoas. Então, todas as formas de pensamento foram pensadas, até o Pix. Antes de pedir Pix para a população, eu quero ver o governo colocando o Pix dele lá. Exatamente, mas aí assim, né? Pois é, mas aí assim, né? Uma das grandes questões que se preocupa e que a gente tem que se preocupar na hora de fazer uma doação num determinado caso como este, né, de desastre natural e tudo mais, é para quem que você está doando? Para onde você está enviando? Para onde você está direcionando recurso? A sua doação? Muita atenção nisso. Porque senão, tem muita Márcio, gente que se aproveita desse momento aí e o dinheiro não chega para quem. Agora eu quero ver se vai ter 17 milhões doados no Pix do governo do Rio Grande do Sul, da mesma forma que teve para um determinado ex-presidente. Provoca não, que se o pessoal se juntar aí, manda dinheiro para lá. Aí já viu. 11 horas mais 15 minutos. Encerramos, Maria Clara. Chegamos ao finalzinho. Juliana, chegamos ao finalzinho aí. É sempre uma delícia estar aqui, desde nessa Índia diversidade até de temas. A Cama Presidencial. Hoje a gente foi por tudo, hein? Né? Hoje a gente passou por tudo, né? Passamos por tudo aí. Passamos por tudo. Tá difícil. Mas é isso, gente. Boa semana a todos vocês. Continuem aqui acompanhando a Rádio Virtual, Virtual News, todo dia, com muitas informações, muitas notícias. Diversos colegas, comentaristas na bancada. Queria elogiar, viu? A qualidade dos amigos que eu vejo aqui, terça, quarta, quinta, sexta, com diversas opiniões, dialogando com você que está assistindo. Então é muito importante esse espaço, né? Não só para o nosso exercício, enquanto pessoas que colaboram para a discussão política, para a discussão de sociedade, né? Que você abre esse espaço há muito tempo para que a gente possa fazer essa colaboração, de fazer esse exercício do raciocínio, do pensamento, quais são as nossas opiniões, e a gente faz isso de uma forma muito livre aqui. Então, que bom que a gente tem esse espaço. Desejar a você uma boa semana, para você também, Márcio, Maria Clara, que seja uma semana aí de boas notícias. Vamos colocar teto no burro. Agradecendo a Juliana, agradecendo a Maria Clara. Lembrando que agora você não precisa digitar radiovirtual com 2Ls.com.br. É só você escrever rv1.com.br e você já está no site da Virtual. Daqui a pouquinho a disponibilidade da reprise e também logo mais os drops. São os cortes do Virtual News das matérias para você poder rever, compartilhar e lógico, né, indicar aí para os seus amigos e dar a sua opinião. Tanto no site quanto nas redes sociais, e nosso canal no YouTube. Agradecendo a Juliana mais uma vez, agradecendo a Maria Clara, que fica no controle e na condução técnica, e agradecendo a você por esta audiência. Desejando uma segunda-feira espetacular, apesar das notícias, vida que segue. E até amanhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser.